Olá, hoje nós vamos estar falando um pouco sobre medicamentos que atuam no sistema gástrico e intestinal, ok? E antes de mais nada, a gente vai relembrar um pouquinho o sistema digestório, falar um pouquinho rapidinho de anatomia, só para a gente se situar. Quando a gente fala em sistema digestório, nós vamos estar relembrando que ele é formado pelo canal alimentar e pelas glândulas anexas. Quando nós falamos em canal alimentar, começando da boca, passa pelo esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Quando a gente fala em glândulas anexas, então a gente tem as glândulas salivares, nós vamos ter o fígado e nós vamos ter pâncreas. Então, sistema digestório é formado pelo canal alimentar e pelas glândulas anexas. Muito bem. Classes terapêuticas. Classes terapêuticas, a gente vai falar então um pouquinho aí sobre antiácidos, antieméticos, reeducadores intestinais, estimulantes do peristaltismo, purgativos, antidiarreicos e bloqueadores da secreção gástrica. Então vamos lá, mãos à obra aí, bastante conteúdo para a gente falar. O primeiro que nós vamos estar abordando são os antiácidos, muito conhecido por nós. Qual é a ação do antiácido? Ele vai neutralizar o pH, que é ácido, do suco gástrico, e vai inibir uma atividade dessa enzima, ele vai inibir a ação dessa enzima que eu trouxe aqui embaixo, que é chamada de pepsina. Então, o antiácido, ele neutraliza, a ação dele é de neutralizar o pH do suco gástrico, a acidez do suco gástrico, e também inibir a produção da pepsina. Vamos nós. Uso clínico dos antiácidos. No caso de uma hiperacidez, no caso também de úlcera péptica, de gastrite, de refluxo gastroesofágico, de uma hérnia de hiato. Então, o médico ele vai prescrever o antiácido, normalmente, basicamente nessas indicações, mas tem outras, outras patologias que também podem causar uma acidez, um aumento na acidez do suco gástrico. O efeito colateral, os antiácidos eles vão ter principalmente antiácidos que contêm alumínio, eles podem causar constipação, e essa constipação pode até levar a uma obstrução intestinal. Então, antiácidos, não é de uso contínuo, então, usar o antiácido para o resto da vida, não, de forma nenhuma. A gente vai usar o antiácido durante aquele período da prescrição, lembrando que todo medicamento ele tem um efeito colateral, e não é esse o objetivo. A gente não quer o efeito colateral daquela medicação, a gente quer a indicação dela, a ação dela. Então, a gente tem vários antiácidos, muitos vocês conhecem, o hidróxido de alumínio, pepside, o sal de frutaeno também, que ele vai diminuir essa acidez gástrica também. Então, nós temos bastante antiácidos aí no mercado. Os bloqueadores da secreção gástrica, eles vão reduzir, assim, a secreção de suco gástrico. Então, se eles bloqueiam a secreção gástrica, vai com certeza diminuir, essa secreção aí. Então, a gente tem a cimetidina, que é o Tagamet, a ranitidina, o Antac, que é o similar, o omeprazol, no caso o Losec, são medicações que tendem a diminuir a secreção gástrica. E aí, se diminui a secreção gástrica, também diminui, essa secreção aí, essa acidez do suco gástrico. Os antieméticos. Vamos lá. Quando a gente fala antieméticos, a gente vai falar daqueles medicamentos que acabam
bloqueiam, né, o reflexo do vômito, né? Então, quando a gente fala em antieméticos, são aqueles medicamentos que a gente usa para evitar o vômito, para diminuir, né, esse reflexo. Êmese é uma palavrinha aqui, ó, êmese, que significa a expulsão involuntária e contundente do conteúdo gástrico, né, através da boca e às vezes do nariz. É o vômito, né? Então, quando a gente fala que o paciente, ele apresentou vômito, o paciente apresentou uma êmese, ok? Êmese, então, significa vômitos. O vômito, a palavra vômito em si, é um processo que vem acompanhado de diversas alterações orgânicas. Inicia-se pela fase da parada da motilidade gástrica, quer dizer, do movimento gástrico. Depois vem uma fase conhecida como náusea, seguida pela obstrução pilórica, que vem de piloro, né? É uma das válvulas do estômago, abertura da cárdia, contração simultânea do diafragma, musculatura abdominal e aí a expulsão do conteúdo gástrico, né, pela boca. Então, o vômito aí a gente mostrou, né, várias fases do vômito, ok? Agora, na medicina, né, o vômito ele deve ser observado como um sinal e um sintoma. Isso daqui é muito importante a gente saber, né? O vômito, ele precisa ter uma causa, e a causa é a mais importante para a gente. Por que está apresentando aquele vômito, né? Aquela êmese? Qual o motivo? Então, a causa, a gente não tem que se preocupar no vômito em si, mas na causa. O que motivou aquele vômito? Ainda falando desse sinal e sintoma, é importante a gente estar ciente que o vômito ele tem várias, né? Ele significa que tem algo errado acontecendo. Isso pode ser um problema gástrico, pode ser um problema neurológico, né? Então, a gente tem que estar atento aí a esse vômito, né? Tem que se dar uma devida atenção ao vômito em si, né? Até para poder a gente anotar direitinho, né? A cor, a quantidade, a cor, isso tudo é importante a gente ter em mente. Bem, os antieméticos, né, eles aumentam a velocidade de esvaziamento gástrico. Lembra que quando a gente falou aqui, ó, que o vômito, uma das fases é a parada da motilidade gástrica, quer dizer, parada do movimento do estômago. O antiemético, ele aumenta essa velocidade de esvaziamento gástrico e com isso também aumenta o tônus da cárdia. Só para a gente relembrar, eu coloquei uma imagem aqui, que é a divisão anatômica do estômago. Então, aqui a gente tem o estômago, né? Essa parte para cima seria o esôfago e aí a gente tem a primeira válvula, que é a cárdia. A cárdia controla tudo que entra para o estômago. E o piloro, que está aqui embaixo, ó, ele controla tudo que sai do estômago. Então, a cárdia... ela tem que ela controla isso, né? No caso do refluxo, a gente acaba observando um determinado problema na cárdia que não deixa, né? O alimento acaba vindo do estômago, ele acaba retornando para o esôfago, que é o refluxo que a gente chama. Então, a cárdia é uma válvula bem importante aqui para o estômago, porque ela vai controlar esse conteúdo aqui, ok? Então, os antieméticos são aqueles medicamentos usados, no caso, para vômitos, né? Para impedir, né? Para diminuir, né? Aquela náusea, diminuir a vontade do paciente de enjoo, de vomitar, e isso daí, aumentando essa velocidade aqui, ó, do esvaziamento gástrico, aumenta, né? O tônus da cárdia, a cárdia fica mais forte, e aí evita que esse conteúdo do estômago saia pelo esôfago. Bem, nós temos alguns fármacos, né, que a gente chama de antieméticos, né, que a gente tem um deles. Vamos conhecer alguns vocês conhecem, né, que são bem utilizados, né, o Plasil, o Dramin. Bem,
Nós temos antieméticos que são usados em casos de cinetose. O que é cinetose? Cinetose é qualquer distúrbio que é causado por um movimento não habitual do corpo. Então, é aquele paciente que tem enjoo quando viaja, ou ele subiu uma serra, ele fica enjoado. Então, qualquer movimento não habitual do corpo, a gente chama de cinetose. Nós vamos ter alguns efeitos adversos, né, de alguns analgésicos, uma quimioterapia também. Então, antieméticos são usados de várias formas aí que a gente vai conhecer aqui. Eu coloquei aqui o Plasil, o Dramin, né? O Dramin é que ele acaba dando uma alteração no sono também. Esse daqui também muito utilizado nos pacientes em quimioterapia, né, por causa daquele enjoo frequente dos pacientes. Então, se faz já um tratamento prévio antes da quimioterapia, né, para diminuir essa sensação de enjoo, de náusea, né, durante a quimio. Bem, reeducadores intestinais, vamos falar um pouquinho sobre eles. A gente vai falar primeiro aqui dos catárticos. O que é isso, né? São medicamentos que vão favorecer a eliminação das fezes. E esses medicamentos catárticos, eles podem ser chamados de purgantes ou laxantes. A gente tem, então, uma diferença básica aqui entre purgantes e laxantes. Purgantes, eles vão promover a eliminação das fezes, né, com uma consistência diarreica. Então, a gente chama esses aí de purgantes. Os laxantes, quando ele faz com que aquelas fezes, elas tenham uma consistência normal. O paciente vai evacuar, vai favorecer a eliminação, porém com uma consistência normal, diferente dos purgantes. Vamos lá. Existe também um catártico que é salino. Esse daqui, né, ele é muito utilizado em pós-operatório, pré-operatório, em pacientes muito tempo acamado e que acabam fazendo um fecaloma, né, uma dificuldade do paciente de evacuar. Então, esse daqui ele age rápido, né, é um esvaziamento intestinal no preparo de uma colonoscopia, de um parto, de uma urografia excretora, que é um exame feito na uretra. Então, a gente tem aqui alguns, né, que a gente usa muito, a gente fala bastante, o Clister, né? Então, a gente tem o Clister, que é esse de 500 ml mesmo, parece um soro normal, só que aí a gente vai observar, né, que ele é à base de glicerina, vem com a sondinha retal aqui do lado, vem no mesma embalagem, né, uma embalagem igual de soro, um saquinho plástico, e a sonda retal vem junto com ele, tá? Então, esse daqui, ó, 500 ml. Existe uma diferença, mas que esse daqui também, apesar de ter só 133 ml, mas ele tem uma ação muito grande, né? Uma ação quase que instantânea. Então, é o Flit-Enema que a gente chama, né? Esse daqui é um exemplo, Flit-Enema pequenininho, que a gente também utiliza ele no caso de um fecaloma, ele ajuda a dissolver aquelas fezes, né? Favorecendo ali a saída do conteúdo intestinal. Bem, nós temos alguns laxantes também que a gente fala que eles são formadores de volume, quer dizer, ele aumenta o volume das fezes. Então, ele aumenta esse conteúdo por uma retenção, no caso líquida, né? As fezes, ele mantém aquelas fezes hidratadas e aí acelera também o trânsito intestinal. É usado também como laxante em caso de constipação em geral, ok? Então, são medicamentos à base de fibra, né? Que ajudam a sugar aquele líquido, para poder amolecer bem as fezes e favorecer a sua saída. Coloquei aqui o tamarine, né, que é muito utilizado. Esse laxante aqui que é fitoterápico. Então, existem alguns.
Existem aqueles medicamentos também que estimulam o peristaltismo, né? Então, estimulantes do peristaltismo. Só para lembrar, peristaltismo é aquele movimento involuntário, né, do intestino, que nós chamamos então de peristalse, né, ou peristaltismo. Ele estimula o movimento do intestino. Então, como exemplo, a gente tem o Dulcolax, né? Então, se ele aumenta o movimento, ele estimula o peristaltismo, é lógico que o paciente vai evacuar mais vezes, mais rápido, né? Então, esses medicamentos são usados, principalmente o Dulcolax, né? Que você já conhece, usado em preparo para exames, radiografia de coluna, né? Uma coluna inteira. Precisa de fazer uso do Dulcolax para poder esvaziar o conteúdo intestinal. O Butalax também é um outro medicamento. E temos também, ao contrário, né, os antidiarreicos, né? Então, esses antidiarreicos, eles vão, além de melhorar essa motilidade, esse movimento do trato gastrointestinal, ele aumenta a absorção de líquido nas fezes. Então, são chamados de antidiarreicos. E aí, o mais indicado, né, é o Floratil, a loperamida também, ela é muito usada. Aquele Imosec, né, o Imosec andou um tempo sendo suspenso, né, e depois ele voltou como Diazec, voltou com outros nomes, mas é o Imosec. Por que não se deve tomar o Imosec direto? Porque a gente, às vezes, precisa saber a causa da diarreia. Se a gente não sabe a causa da diarreia, a gente não pode prender essa diarreia. Então, é uma diarreia onde o próprio organismo, ele aumentou, ele quer melhorar aquele movimento, melhorar a flora intestinal. Então, ele está se livrando daquele micro-organismo. Se a gente, ao contrário, se a gente usa um medicamento para segurar, para reter, a gente acaba, né, prejudicando o trato gastrointestinal. Então, é importante, né, no caso dos antidiarreicos, a gente ter cuidado, não fazer uso prolongado. Esse Floratil aqui, né, por ser natural, ele, além dele melhorar, né, dele aumentar essa absorção de líquido nas fezes, ele melhora também, ele ajuda a recuperar a flora intestinal. Porque no caso da diarreia, as fezes são liberadas muito rápida. E a gente sabe, né, que todo líquido que a gente ingere, ele é absorvido no intestino grosso. Então, se eu aumento aquele movimento peristáltico do intestino, eu acabo liberando as fezes muito rápido, não dando tempo de absorver o líquido. Então, os antidiarreicos, eles vão fazer exatamente isso, vão fazer com que esse líquido aí seja absorvido. E aí as fezes começam a tomar, né, uma consistência normal, né, que a gente considera normal. Antifizéticos, né, os antifizéticos, né, ou antiflatulentos, só para lembrar de flatus, né, que é o termo técnico que a gente utiliza, né, para liberação de gases intestinais, gases gastrointestinais. Então, antiflatulentos, eles vão facilitar a eliminação dos gases. Então, o mais comum que a gente tem aí, né, é a simeticona ou dimeticona. São alívios rápidos aí que nós temos para a liberação desses gases, né? O mais conhecido aí pra gente é o Luftal, né, que é a simeticona. Então, aqui com outro nome, mas a gente vai ver que o princípio ativo também é simeticona. E, para terminar, cuide apenas de 3 coisas. Aquilo que entra na sua mente, no seu coração e no seu estômago, ok? Fica aí um lembrete pra gente. E até a próxima aula, tá? Onde a gente vai estar falando de fármacos, de medicamentos que atuam no sistema urinário. Até lá!